Ah, então tá ótimo. Acho que agora deu ok, né? Gente, recomeçando, né? Depois dos... A tecnologia sempre tem isso, né? A gente precisa se adaptar. Então, nós estamos aqui hoje no Papeando com Nayana Lima, com um convidado super especial, que é o Augusto Moraes, professor de biologia, nosso conterrâneo aqui em Jaguaribana e futuro servidor público estadual. Né? Estaremos hoje conversando sobre os direitos da pessoa com deficiência, e essa data também escolhida foi bastante propícia, né? Agora, em setembro, comemoramos também o Setembro Verde, que marca a luta pelos direitos da pessoa com deficiência, comemorado especificamente no dia 21, mas a campanha também se estende ao mês inteiro. Augusto, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje. Eu acho que esse é um tema de grande relevância para estarmos discutindo. Ainda existe muito tabu, né, em torno dos direitos da pessoa com deficiência, na verdade, bastante desconhecimento. Então, é preciso sempre estarmos falando, nos colocando para que seja cada vez mais disseminado e que todas as pessoas possam saber quais são os direitos das pessoas com deficiência para que possamos colocar em prática, né, no nosso dia a dia. Seja muito bem-vindo, meu querido, e muitíssimo obrigada. Eu que agradeço o convite, né? Fico muito satisfeito aí de ter sido convidado para falar sobre esse tema, que é algo que eu gosto bastante, assim, até porque me afeta diretamente, né? E tem todos os tópicos relacionados, que a gente vai falar ao longo da noite, que com certeza são... o computador aqui fica falando. Sim, mas aí, como eu ia falando, eu acho muito importante a gente ter esse tipo de debate, até para que as pessoas saibam que nós existimos dentro da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Que nós podemos sair de casa, podemos produzir, né, se integrar realmente à sociedade, não viver... Porque o que acontece atualmente é que boa parte dos deficientes vivem à margem, né? Aquilo, a gente está dentro da família, mas não na sociedade. Pelo menos isso. E exatamente por isso que a gente precisa dialogar, né? Sobre esses direitos, que foi uma grande conquista do público com deficiência. Então, precisamos diariamente avançar. A gente está com um probleminha de áudio, né, no Facebook. Só corrigindo aqui o áudio no Face, só um instante. É para corrigir o áudio? Yeah. Sou eu que estou sem áudio, Augusto, lá no... E agora? Tem áudio lá no Facebook? Ainda não? Eu subi aqui. Tecnologia tem dessas coisas, né, gente? Mas a gente vai corrigindo. Vai no ao vivo mesmo. Tudo ok? Pronto, vamos continuando. Qualquer coisa, se não der certo lá, a gente salva essa aqui no Instagram e coloca lá no Facebook. Para a gente não perder tempo, né? Porque um bate-papo bacana desse, vamos dar continuidade, né, Augusto? Você queria falar um pouquinho para você, quem é o Augusto, estudante, professor de biologia? Quer falar para as pessoas te conhecerem um pouco mais? Bom, Augusto, estudante, professor. Eu acho interessante essa parte da educação na minha vida, a minha relação com a educação, né? Porque eu não nasci cego, certo? Eu perdi a visão com 15 anos. E até perder a visão, eu não era lá aqueles melhores alunos da escola. Eu acho que os meus colegas que me conheceram na faculdade dificilmente acreditam nisso. Porque na faculdade eu tinha uma postura completamente diferente. E, assim, acho que, não sei se por ter perdido a visão e ter perdido a oportunidade de aproveitar certas coisas que antes eu podia, com a visão, e agora eu não posso, pelo menos eu não
poderia, da forma normal, comum, né, que todo mundo que é vidente faz, por exemplo, ler livros. Acho que antes de perder a visão, eu li 2 livros. Depois que eu perdi a visão, sei lá, eu já perdi a conta. E é uma coisa que eu me arrependo muito de não ter começado a fazer antes, sabe? E a parte do estudo também foi um outro ponto. Assim, eu não era um péssimo aluno, mas sempre foi um aluno mediano. E quando eu perdi a visão, que eu fiquei um bom tempo sem estudar, foram 7 anos, mais do que isso até, aí me deu muita vontade de estudar para fazer o ensino superior, né? Na época ainda que eu pensava em fazer isso. Era outro curso que eu tinha pretendido, mas acabou sendo biologia e, assim, foi uma grata surpresa com a biologia. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto e, realmente, acho que não teria um outro curso tão bom para mim quanto a biologia. Foi assim, encaixou perfeitamente. E na faculdade foi aquilo, assim, foi uma descoberta a cada dia, né? Como eu não conhecia ninguém com experiência de ensino superior, ninguém com deficiência visual, com experiência de ensino superior e tudo mais, então a cada dia era uma descoberta. Ah, isso aqui eu consigo. Ah, isso aqui dá para fazer. Ah, isso aqui dá mais de uma forma diferente. E foi aquela construção junto, tanto com os meus colegas, que me ajudaram bastante, quanto com os meus professores. Né, que aí vai ser um ponto importantíssimo que a gente vai falar mais na frente, quando estiver tratando do tópico da educação. Assim, o quanto esse profissional é fundamental para o sucesso do aluno. Mas acho que Verdade, é Augusto. isso. Diz. Augusto, teu áudio no Meet tá bloqueado, o microfonezinho. Desbloqueia, que É, aí o áudio volta lá. Você baixa só o som, você só faz baixar o pronto, som do notebook e liga o microfone que dá certo. pronto. Deixa eu só baixar aqui. Pronto, aí agora eu vou corrigir aqui o meu áudio. Vai dando certo, gente. Vai dar certo, dando certo. Deu certo? Pronto, acho que agora Pronto, agora vocês deu conseguem certo. me ouvir? Beleza. Agora deu certo, né? Então vamos lá, Augusto. É muito bacana assim a sua história. Eu te conheço já há algum tempo, né? E conheço um pouquinho da sua história, conheço sua mãe, né? Acompanhei o trabalho dela na APAE, né? Um trabalho importantíssimo. E assim, antes de 2015, as coisas ainda eram mais difíceis para as pessoas com deficiência, né? Inclusive até as nomenclaturas, né, Augusto? Me corrija se eu estiver errada, mas antes de 2015, existiam várias nomenclaturas para tratar as pessoas com deficiência, como, por exemplo, pessoas com necessidades especiais, pessoas portadoras de deficiência. E o Estatuto da Inclusão, né, a Lei da Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele veio e modificou um pouco isso, porque, inclusive, hoje a nomenclatura correta é pessoa com deficiência, porque pessoa portadora dá a ideia errada, né? Dá a ideia que é uma coisa que eu estou portando. Por exemplo, eu estou portando a minha bolsa. Eu posso chegar aqui, colocar a minha bolsa em cima da mesa e ir embora. E a deficiência não é bem dessa forma, né? Então, por conta dessa margem de interpretação, é que foi alterado e o Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece essa nomenclatura correta, né? Um dado interessante para a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje é que, segundo o último censo do IBGE, quase 24% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Então, muitas vezes, a gente pode achar que o número de pessoas com deficiência é pequeno, mas, na verdade, muitas vezes essas pessoas são invisibilizadas, né? A sociedade não as vê, até por conta de uma história de muito preconceito em torno da deficiência, né, Augusto? Muitas pessoas escondiam Sim. os filhos, né? Para que a sociedade não visse que tinha deficiência ou por achar que era incapaz. Não é isso, Augusto? Sim, de fato, a gente não sai de casa, né? São poucos que saem, que têm alguma vida produtiva, que têm vida social, para além da família. Eu, por muito tempo, fui um exemplo desse. Né? Eu ficava em casa.
Por muitos anos, minhas atividades se resumiam a ficar em casa, no máximo, o mais longe que eu ia era na calçada. Sentar um pouco na calçada e pronto. Né? Minhas atividades, minha vida era inteira praticamente dentro da minha casa. E é o que acontece com muita gente. Né? Verdade. Por isso que a gente não conhece muitas pessoas que têm deficiência, e aí, de repente, quando aparece um monte de deficiente, um monte de gente com deficiência junta, você até estranha. Vixe, tinha tudo isso aqui? Né? Quase um quarto da população brasileira possui deficiência, né? Só um minuto. Né? Quase um Celular quarto da fazendo população brasileira possui deficiência. Então, é a prova de que existe, sim, um número de deficientes e que precisam de um suporte, inclusive de políticas públicas específicas para pessoas com deficiência, né, Augusto? Por isso, a Sim, importância do estatuto, né? sim, é a oportunidade aí da gente poder fazer parte efetivamente da sociedade, né? Algumas pessoas perguntaram no inbox hoje, né? A gente deixou uma caixinha de perguntas, perguntando se existia alguma lei específica tratando da pessoa com deficiência. Como eu já falei aqui no começo da live, existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. Então, para quem tiver a curiosidade de procurar na internet, é uma legislação que, inclusive, conceitua deficiência, né? Eu trouxe esse conceito de deficiência para a gente compartilhar aqui com o pessoal que está nos assistindo. Deficiência é uma restrição física, intelectual ou sensorial de natureza permanente ou transitória que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social. Então, existe um conceito formal sobre deficiência e a legislação ela é baseada nesse conceito. Esse estatuto, gente, é tão bacana e, infelizmente, ainda pouco conhecido. Por isso, esse nosso debate de hoje. Nós temos vários estatutos que amparam alguns públicos determinados. Por exemplo, existe o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso, que já são legislações mais disseminadas, mais conhecidas. Mas poucas pessoas sabem da existência do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E ele trata de temas bem bacanas, assim, que possibilitam, de fato, o exercício da cidadania para a pessoa com deficiência, como educação, trabalho, saúde, né, dos direitos da pessoa com deficiência em cada eixo. Então, começando um pouquinho pela educação, perdão. Uma curiosidade. Antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, vocês sabiam que escolas particulares e universidades podiam cobrar taxas extras de alunos com deficiência? Olha que atraso, né, que a gente ainda vivia. E não tratar as pessoas com deficiência com igualdade ou equidade, mas sim de uma forma, penso eu, até como um peso, né? Um aluno com deficiência é mais trabalho para a escola. Então, o pai vai ter que pagar aqui uma taxa extra para que esse aluno permanecesse na escola. Né, Augusto? Funcionava dessa forma antes do estatuto. Sim, eu não tenho certeza, mas acho até que em alguns casos não era obrigada a matrícula, inclusive. A Eu escola não tenho poderia certeza. escolher se aceitava ou não, né, o aluno? Isso. E a partir, acho até que foi um pouco antes dessa lei, mas depois de um certo tempo passou-se a ser, a matrícula não podia ser negada, né? Veio também, inclusive, alguns outros incentivos, por exemplo, com relação ao valor que o município, o estado recebe por cada aluno. Quando o aluno tem deficiência, quando o aluno daquela escola tem deficiência, ela recebe o valor dobrado, que é um incentivo para a escola receber e também para que sejam feitas as devidas adaptações. Deficiência. Que é você dar oportunidade para que ela consiga chegar aonde a pessoa sem deficiência pode chegar. Né? Então, quando você dá um incentivo para a escola em um valor dobrado para que o aluno possa estudar com a mesma qualidade que um aluno sem deficiência, quando coloca-se as cotas em concursos públicos, as cotas de contratação em empresas, né? Todas como diferentes no sentido de oportunizar.
né, de ofertar oportunidades. Eu sempre gosto de dar esse exemplo figurativamente, né, colocando como um banquinho. Né? Se nós dois subimos num banquinho para pular um muro, né? Se você é mais baixo que eu, você vai ter mais dificuldade. Então, você precisa de um banquinho mais alto que o meu para que nós dois tenhamos a mesma condição de pular o muro, por exemplo. Né? Então, equidade é isso. E essas legislações que a gente sempre vem falando aqui no nosso Papeando com Nayana Lima, fala bastante sobre equidade. Na verdade, é isso que deveria nortear todas as políticas públicas, né, Augusto? Sim, dar acesso à pessoa que ela possa, permitir que aquela pessoa consiga exercer o seu direito, né, que aí é constitucional. Seja de ir e vir, a educação, a saúde, a lazer, cultura, enfim. Todos os direitos que estão lá garantidos na Constituição para todas as pessoas, com a falta da acessibilidade, nem todos conseguem exercer esse direito. E tanto esse estatuto quanto os outros vêm para garantir que essas pessoas consigam exercer o direito igual a todo mundo. Isso. E aí, depois do estatuto, se existir alguma escola ou universidade que se recuse a receber o aluno, né, a pessoa que faz essa recusa, ela pode pagar multa ou com cadeia mesmo, né, de reclusão de 2 a 5 anos. Então, é um crime de preconceito e que vem a ser regulamentado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Criança ele também sofreu algumas alterações, né, vinculadas ao Estatuto da Pessoa com Deficiência para proteger a criança com deficiência. Então, foi um grande avanço, porém, ainda há muito a caminhar para colocar em prática todas as propostas de acessibilidade. Né? Eu tive a oportunidade de conviver com uma pessoa com deficiência, aprendi muito. A Mariana, minha colega de mestrado, ela é uma assistente social surda. Inclusive, eu estou aqui, não sei se dá para ver, a blusinha aqui que eu estou foi de uma manifestação que a gente fez em um evento, que foi um encontro nacional de pesquisadores no serviço social, Augusto, que pasme ou não, mas era um evento de mais de 5.000 pessoas em que existia a dificuldade do acesso à tradução em Libras. Né? Então, nós fizemos uma manifestação em que a acessibilidade não é favor, é direito. Né? E, no caso, a acessibilidade comunicacional. A Libras é uma grande lacuna que a gente tem aí com relação à acessibilidade. Né? Tanto as pessoas que não são surdas, os ouvintes, não sabem, quanto muitas pessoas surdas não sabem Libras. E elas ficam completamente apartadas até mesmo da educação, de qualquer outro tipo de comunicação mais complicada, você não consegue. Né? Se for algumas coisas, a gente consegue se comunicar com alguém que não sabe Libras, mas dependendo do que você tem para dizer, fica inviável a comunicação se não for através de Libras. Verdade. E quando a gente fala em acessibilidade, a gente tem o hábito de pensar em rampa, barra de segurança, o piso tátil, que é de extrema importância e que, infelizmente, ainda não existe em todos os espaços, nem públicos, nem privados, né? Mas existe também a grande dificuldade de acessibilidade comunicacional, né? Por exemplo, de você ter dos vídeos do YouTube, nem todos terem a tradução de Libras, da questão das legendas específicas para pessoas surdas, né? Que descrevem os barulhos que estão acontecendo nos filmes. Isso eu aprendi com a Mariana. Né? Então, quando você convive com uma pessoa com deficiência, você começa a ficar mais atento a tudo que a sociedade nunca pensou em uma pessoa com deficiência. Eu assisti um filme esses dias em que tinha um ator que era cadeirante e aí ele dizia assim, né, no personagem, é muito difícil viver em um mundo que não foi pensado para rodas, né, por exemplo. Exatamente. Eu trabalhei, Exatamente. Augusto, há alguns anos em outra cidade, em Oroz. E Oroz é uma cidade de grandes relevos, né? Muitos altos e baixos. E eu sempre pensava, eu disse, meu Deus, como é que uma pessoa com deficiência vive? Né? Até pela estrutura geográfica da cidade mesmo. Porque ela não Sim. consegue se locomover sozinha. Numa cidade, né, em que a geografia propriamente já não contribui. Né? Então, a gente começa a ficar mais atento nas barreiras físicas mesmo,
nas barreiras de comunicação para as pessoas com deficiência. Por isso é importante a gente falar sobre esse assunto, né? Sim, a acessibilidade aos espaços seria um ponto que aí tanto atinge pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência física, mas também a pessoa idosa, a gestante, né? Porque uma rampa ajuda não só a pessoa que é cadeirante, mas outras pessoas que estão com a mobilidade limitada temporariamente, ou mesmo uma pessoa que é mais idosa. Então, uma cidade mais acessível, e aí eu me refiro nesse nível estrutural, de infraestrutura, ela atende não só a pessoa com deficiência, mas a toda a população de uma forma mais justa. E aí, quando a gente passa para a parte de comunicação, também. Sim. Quando a gente vai, por exemplo, fazer uma reforma na nossa casa, né? E aí você reforma a calçada. Muitas vezes existe uma diferença, um batente, né? Super alto entre uma calçada e outra. O que acaba sendo um risco para idosos, enfim. Então, a sociedade, ela não pensa a estrutura de vida, de rotina de vida, para as pessoas com deficiência. Por isso que é importante cada vez mais a gente disseminar esse estatuto, sensibilizar as pessoas que 1/4 da população brasileira possui deficiência. E a gente precisa pensar a sociedade incluindo todo mundo em pé de equidade, né? Sim, com certeza. E até uma história interessante com relação à parte de infraestrutura, que na época que eu estava estudando Braille em Fortaleza, a gente tinha aulas de orientação e mobilidade, né? Então, eu saía nas ruas como professor de orientação e mobilidade com a bengala e para aprender a andar na rua, como atravessar uma rua e tudo mais. E a série de barreiras que a gente vai encontrando, que são postas ali, tanto pela infraestrutura da cidade, quanto também pelas próprias pessoas, por exemplo, quando você para um carro em cima da calçada, por onde é que eu vou passar? Né? Eu mesmo bati já em carros lá em Fortaleza, porque o carro estava em cima da calçada. Ou então, e aí essas coisas passam um pouco pela educação também das pessoas, né? E aí, continuando, por exemplo, quando eu vou atravessar o sinal, sempre tinha alguém que parava em cima da faixa de pedestre. E aí vinha eu lá com a bengala para atravessar por cima da faixa de pedestre e tinha um carro em cima. Eu costumava, o professor, a gente, na hora que vai atravessar, bate no carro com a bengala, e aí eu dou aquela olhada pro professor, e aí, continua, o que foi que eu faço? O que é que eu faço? Ele, não, pode ir. E aí a gente vai contornando o carro, batendo a bengala na frente do carro do cidadão. Às vezes ele pode não gostar, mas assim, complicado, né? Ali, o espaço que eu tenho para passear é aquele, é a referência que eu uso, que é por baixo do semáforo. Ele vai me parar o carro em cima da faixa de pedestre. Aí complica, o que já era um pouco complicado de se fazer, fica mais difícil ainda. E Ou são então, alguns. também a gente vê, assim, às vezes colocam aqueles cavaletes de anúncio nas calçadas, né? Sim, A gente vê muito nos interiores, mesas nas calçadas, porque a gente, como eu disse, a gente não pensa uma sociedade para pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção. Né? Então fica sim. muito mais complicado se locomover com tudo isso no meio, né? Tem muitos deficientes visuais, em Fortaleza mesmo eu aprendi isso com uns colegas de lá, que era quando vai sair na rua sozinho, vai de boné, por causa dos orelhões. Porque como o orelhão fica lá, você vai passando, bate a bengala embaixo na parede e não sabe que tem um negócio ali em cima. E aí você bate a cabeça no orelhão. E aí, muito cego em Fortaleza, você pode perceber que eles andam de boné, que é para se bater a cabeça no orelhão, bater a aba do boné e não bater a cabeça. Né? São coisas que a gente vai pegando para evitar. O que poderia ser solucionado com um piso tátil, avisando que ali tem alguma coisa. É verdade. A gente tem todas as novas construções, né, públicas, normalmente elas já estão vindo com acessibilidade, inclusive, né, por conta do próprio estatuto da pessoa com deficiência, né? Então, aos pouquinhos, Sim. a gente já segue avançando, né, Augusto? E com relação ao mercado de trabalho,
O mercado de trabalho hoje, existe uma grande dificuldade de acesso à grande parte da população. Né? E para a pessoa com deficiência, como é o acesso ao mercado de trabalho? Mercado de trabalho é sempre uma coisa complicada para todo mundo, né? Como você mesmo falou. E para quem tem a deficiência, vem uma dificuldade a mais, porque além de todas as etapas anteriores que nos leva até o mercado de trabalho são mais complicadas. Você acaba que não tem uma formação adequada, porque você não conseguiu estudar direito no ensino fundamental, médio. O ensino superior, às vezes, quando você consegue chegar, é difícil, né? E aí, quando você chega no mercado de trabalho, a pessoa olha para você. Se você ter só um ensino superior, de cara, eles já vão pensar que não tem como, né? Até porque muitas vezes o que a gente consegue fazer com muita peleja é o ensino médio, né? E assim, eu pessoalmente, e aí foi uma decisão que eu acabei tomando, nunca fui muito para a iniciativa privada tentar os empregos, digamos, habituais, que é você passa pela entrevista e tudo mais. Eu sempre preferi os concursos públicos nesse sentido, porque eles me dão mais chances de conseguir um emprego. Porque no concurso público, a avaliação ela é objetiva. Eu não estou ali à mercê da subjetividade do recrutador. É porque a pessoa me vê chegando lá de bengala, bom, esse não deve conseguir fazer quase nada. Vou contratar ele para quê? Se a empresa for obrigada por lei, né, e aí tem as cotas, 2% para acho que até 100, até 200 funcionários e 4% acima disso, eles podem te contratar por força de lei, mas não por capacidade. Não por eles acharem, olha, você sabe fazer isso aqui, você consegue fazer e tudo mais. E aí, tanto que até hoje eu tentei emprego 2 vezes na minha vida. Foram 2 concursos públicos. O primeiro que eu não passei para o IFCE e o segundo para o estado que eu consegui passar. E eu assim, fico muito satisfeito porque eram 8.000 para a vaga de biologia. Eu fiquei na posição 40 e poucos na frente, lá na primeira fase. Na segunda fase, me mantive entre os 50 e só caí na última fase porque eu só tenho graduação e tinha muita gente com mestrado, especialização, que contavam mais pontos. Mas, a rigor, ali na prova mesmo, na prova objetiva e na prova prática, que foi uma aula que nós tivemos que dar, uma banca, eu fiquei entre os 50 professores. E minha prova foi exatamente igual a dos outros candidatos, né? Tanto a avaliação prática quanto a avaliação objetiva. Eu fiz no mesmo tempo, embora eu tivesse direito por lei a 1 hora a mais de prova, eu arrisquei, né, e preferi fazer com o mesmo tempo dos outros candidatos. Então foram 4 horas de prova para todo mundo. Só que eu tinha lá uma pessoa para ler as questões para mim. Pode, assim, a princípio pode parecer um fator que facilita, mas quando se trata de biologia com um monte de nome complicado, não. Se você não for da biologia, você vai complicar bastante a vida se você for ler para outra pessoa. E assim, eu me senti muito satisfeito quando, logo no primeiro concurso do IFCE, quando eu fiz, que eu não passei por muito pouco, eu já me senti muito satisfeito porque é aquela coisa, cada dia a gente tenta se provar e provar para todo mundo que a gente é capaz de fazer. Então, cada coisinha que eu tento fazer nova todos os dias, eu tenho que provar para todo mundo que eu sou capaz de fazer aquilo. E aí é onde tem um fenômeno que eu costumo falar com relação a pessoas com deficiência que saem de casa, né? Que fazem as coisas, que têm vida social e tudo mais. Que é
quando ela não sai de casa, quando é uma pessoa com deficiência mais comum, digamos assim, né, que está sempre em casa, as pessoas geralmente subestimam. Então, ele não consegue fazer nada. E quando é uma pessoa com deficiência visual ou qualquer outro tipo de deficiência que consegue fazer as coisas, que vai, estuda, tem vida social, trabalha, enfim, a gente geralmente superestima. Então, é como se a pessoa que possui algum tipo de deficiência, em regra, não deveria ser capaz de fazer as coisas. Mas tem as exceções, que são as super pessoas com deficiência, que conseguem fazer coisas que outras pessoas com deficiência não conseguem. Então, é tanto que quando eu faço algumas coisas, estou falando muita coisa, mas enfim, quando eu consigo realizar algumas tarefas, por exemplo, quando chega alguém aqui em casa, que eu pego a chave, desço a escada e vou abrir o portão, ela sempre fica espantada. Tipo, como é que você consegue fazer isso? Você não deveria ser capaz de fazer isso. E algo assim, super trivial na minha vida é descer a escada e abrir o portão. E isso vai para várias coisas, né? Então, sempre que eu consigo fazer alguma coisa, rola esse espanto. Meu Deus, ele consegue fazer isso. Isso não é normal. Né? O pessoal até brinca comigo às vezes que eu não sou cego, porque eu faço coisas que um cego não deveria ser capaz. Mas isso é muito porque as pessoas são acostumadas com pessoas que não fazem isso, né? Uma Até questão de hábito. para descontrair um ambiente, eu recebi uma mensagem no direct de um amigo teu chamado Isaías, acho que ele está com a gente aqui na live. Ele disse, Nayana, dá um recado para Sempre Augusto. Diz aí que deixa de mentira que ele não é cego, não. Sempre tem. Na faculdade foi a faculdade quase inteira com essa coisa. Mas é justamente por causa dessa falta de hábito. As pessoas não são acostumadas com alguém que possui deficiência que tem atividades normais do dia a dia, como qualquer outra pessoa. Então, parece que é algo extraordinário, quando é só algo normal. É Né? verdade. Assim, em casa eu faço tudo, e do meu jeito, mas tá tudo feito. Uhum. E é muito bacana porque às vezes casa com a pergunta que eu ia te fazer, né? Se alguém já tinha alguma vez questionado a sua capacidade, né? Por conta da condição da deficiência. E aí casa muito bem com o que você está falando agora, né? Porque as pessoas subestimam. Sim, esse é o tipo de coisa que, como eu falei, cada coisa nova que as pessoas não me viram fazendo ainda, que eu vou fazer, elas ficam espantadas quando elas veem que eu consigo fazer. Por mais que seja algo que eu faço há 20 anos na minha vida. Mas como ela nunca viu eu fazendo, aí, meu Deus, você faz isso? Como assim? Sabe, é sempre um negócio absurdo. É sempre um evento quando eu consigo fazer alguma coisa. E, e assim, eu lido isso com muito bom humor, porque eu consigo compreender que é porque as pessoas não são acostumadas. Né? Eu fui a primeira pessoa com deficiência visual no Instituto Federal a fazer curso de biologia. Então é aquilo. Tudo que eu estava fazendo lá era a primeira vez. Né? E é sempre aquela descoberta, meu Deus, ele consegue fazer isso. Ah, ele consegue fazer isso também. Olha, e isso também. E aí é quando a gente vai começando a fazer com que as pessoas que são videntes, enfim, consigam compreender que, embora hajam sim limitações, óbvio, né, dá para fazer muita coisa. Com acessibilidade de forma adequada mesmo, com os ambientes acessíveis e tudo mais, a gente consegue fazer mais ainda. E assim, é, a primeira vez que eu me vi com essa dúvida, né, de Augusto, você consegue fazer alguma coisa? Foi logo quando eu perdi a visão. Eu sempre conto isso porque é engraçado. Porque, e isso na época ainda em Fortaleza, quando eu morava lá,
quando eu já sei enxergar, minha mãe perguntou se eu queria que ela me desse banho. Eu, não, mãe, eu consigo tomar banho sozinho. Sabe? É justamente essa ideia da pessoa que tem deficiência que não vai conseguir fazer mais nada, né? A gente dá um desconto para a dona Nilzete, né? Que é o cuidado de mãe, né, Augusto, também, a Sim, preocupação sim, sim. de toda mãe, né? Mas, ó, hoje em dia, ela já é muito mais relaxada comigo. Até pouco tempo atrás, eu não saía sem que ela me monitorasse bastante. Hoje em dia, eu saio de casa, tô com a chave, a hora que eu voltar, ela tá dormindo tranquilamente. Se sabe que eu vou voltar tarde, nem me liga para saber. Sabe, eu até brinco com alguns colegas meus que quando a gente sai, fica a mãe deles ligando e a minha não, sabe? Então Né? foi já Ela também um se espaço que adaptou eu à sua consegui. independência, né? Ela se adaptou à sua Isso. independência. Isso é muito bacana. Augusto, com relação, tu falando das oportunidades que você teve, né, de estudar Braille e tal, e eu, como assistente social, não poderia deixar de pensar sobre isso. Nas pessoas com deficiência que ainda vivem numa condição de dificuldades financeiras, né, de pobreza, que não, além da deficiência, tem também a questão financeira que limita mais ainda, né, a ter acesso a, por exemplo, a um curso de Libras, a um curso de Braille, né? Que é um fator que realmente limita bastante. Né? Por exemplo, para fazer faculdade, eu precisei comprar um computador. Né? Porque sem computador eu não teria feito faculdade. Para fazer o curso de Braille em Fortaleza, de orientação e mobilidade, eu precisava sair daqui de Jaguaribe e ir para Fortaleza. Ficar alguns dias lá, ou então ir e voltar. E tudo isso envolve custos. Que nem sempre a gente tem como. Graças a Deus eu tive tanto o apoio financeiro para poder fazer isso, quanto a estrutura de pessoas que me ajudaram nesse caminho. Né? Tem a dona Ana, que mora em Fortaleza, que foi onde eu fiquei bastante tempo, o Gilberto, que era uma pessoa que me levava para o Instituto dos Cegos em Fortaleza, tinha minha mãe aqui, que me ajudava também, enfim, era uma série de pessoas que colaboraram para que eu conseguisse atingir esse objetivo. Sozinho seria bem mais complicado, talvez impossível. Por isso, Augusto, a importância de reforçar sempre políticas públicas de inclusão, né, para garantir também que as pessoas com deficiência e de baixa renda possam ter possibilidade de acesso e de socialização, né, e na verdade, de exercer a cidadania, né, de forma plena, viver a sociedade, viver em sociedade. Dar oportunidade de exercer os seus direitos, né? Os nossos direitos, na verdade. E sim, para você ver, até hoje aqui em Jaguaribe, até onde eu sei, não se tem. Né? Tanto que eu dava aula de braille para o garoto aqui em Jaguaribe como voluntário, porque ele não sabia braille, ele é praticamente analfabeto. E são algumas coisas que ainda hoje são obstáculos que a gente ainda está vencendo. Né? Vem se melhorando bastante, com certeza. Da época que eu fiz o curso para hoje em dia, com certeza está bem mais fácil, mas ainda existem pontos, muitos pontos a se vencer. Sim, com certeza, ainda há muito a avançar, né, nessas conquistas e principalmente para poder conseguir colocar o Estatuto da Pessoa com Deficiência em prática, né? Muita gente não sabe, mas existe um benefício específico para pessoas com deficiência, que é chamado BPC, que é o benefício de prestação continuada. É um benefício vinculado à política pública de assistência social. Esse benefício, pessoal, para quem está aí nos assistindo, a título de informação, inclusive para orientar, auxiliar pessoas que têm o direito a esse benefício, mas não sabem. Esse benefício é o BPC, né? Benefício de prestação continuada. Ele é garantido pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica da Assistência Social. Ele é para pessoas com deficiência e idosos maiores de 65 anos, mas como o foco aqui hoje da nossa live é pessoas com deficiência, vou entrar só nesse mérito. Então, ele é para pessoas com deficiência que nunca contribuíram para a Previdência Social, né? Não têm trabalho formal e são de baixa renda, com renda inferior a 1/4 de salário mínimo.
Então, dentro dessa especificidade, né, dessas pessoas com deficiência de baixa renda, existe a possibilidade de conseguir esse benefício, que é da assistência social, mas é pago pelo INSS, né, para que possa exatamente reduzir esse distanciamento, né, Augusto, essa desigualdade social, para possibilitar que as pessoas com deficiência tenham um pouco mais de possibilidade de acesso a coisas que ainda não funcionam em setores públicos, né? É uma forma de garantir que ele tenha pelo menos algum dinheiro para comer, para se sustentar, né, para pagar alguma coisa, já que possivelmente, dificilmente, ele vai conseguir um emprego. Então, assim, seria ótimo que todo mundo tivesse educação bonitinho, tivesse a oportunidade de trabalhar, se ninguém precisaria do BPC. Com No certeza. entanto, né, no entanto, como a gente ainda vive nessa sociedade em que, infelizmente, a gente tem não só esse tipo de preconceito, mas uma série de outros, é que a gente é obrigado a instituir esse tipo de política para garantir o mínimo das pessoas. Exatamente. E aí, dentro desse segmento do BPC, existe, Augusto, o BPC Trabalho e o BPC Escola. O BPC Escola, na verdade, ele é um programa de diagnóstico, né? Inclusive, ele é aplicado pela assistência social de cada município, em que a ideia é identificar crianças em idade escolar que estão frequentando a escola e se a escola tem condições de acessibilidade para essa criança ou adolescente, e se não está frequentando a escola, por quê? A ideia é fazer um diagnóstico, né? Então, existem nesse questionário perguntas desde a acessibilidade do transporte escolar, ou se o transporte escolar chega até a casa daquela criança com deficiência, né? Por exemplo, aqui no nosso município, nós temos pessoas com deficiência na zona rural, né? Então, esse tipo de diagnóstico é importante para possibilitar a oportunidade dessas crianças e adolescentes com deficiência frequentarem a escola. E o PPC Trabalho, ele é uma possibilidade de, por exemplo, a pessoa com deficiência, ela recebe o BPC, mas ela ganhou uma oportunidade de trabalhar, né? Ela conquistou uma oportunidade de trabalhar formalmente. Então, ela pode suspender o benefício por um tempo enquanto ela trabalha, né? E até 2 anos, caso ela saia do trabalho, ela pode retornar e solicitar o benefício dela sem burocracia, né? Sem ter que dar entrada de novo, enfim, todo aquele processo. Então, existem tanto esse diagnóstico como essa possibilidade dentro desse segmento do BPC. Onde eu passo, como assistente social, sempre faço questão de divulgar bastante esse benefício, porque muitas pessoas ainda não sabem. As pessoas ainda chamam, às vezes, de amparo, né? O amparo da pessoa deficiente, enfim, as nomenclaturas que a gente não sabe corretamente ainda, né? Muitas pessoas não sabem falar da Sim. maneira correta, mas é importante a gente chamar o benefício da forma correta, porque isso, inclusive, facilita o acesso a ele, né? Então, o benefício de prestação continuada, ele também é um benefício para pessoas com deficiência. E deficiência que impossibilite para o trabalho, né? Que tem alguma restrição para o mundo do trabalho. Assim, tem que passar por perícia, tudo Isso. certinho. E aí tem a questão da renda, né? Que é o primeiro critério. Tem que ter renda inferior a um Isso. quarto de salário mínimo, né? E a gente tá falando aqui sobre deficiência, gente, mas existem vários tipos de deficiência, né? Então a gente cita aqui alguma específica da condição do Augusto, mas existe também a deficiência física, a deficiência auditiva, a deficiência intelectual, né? Então existem vários tipos de deficiência. E é importante que eu estou vendo alguns comentários que estão aparecendo aqui no Instagram. Tu tá ficando famoso, viu, Augusto? O povo aqui, ó, teu fã. E eu vi um E comentário aqui da Isadora muito bacana, no sentido de refletirmos em nós, enquanto cidadãos. Se eu receber na minha casa um amigo com deficiência, será que a minha casa é acessível? Né? Então, é preciso também que, além de cobrar dos poderes públicos, que devemos fazer isso incessantemente enquanto cidadãos, né? Mas a minha casa, ela também é acessível para o meu amigo com deficiência. Por exemplo, ela citou o exemplo do banheiro, né? Mas eu digo até da entrada da casa, né? Porque muitas casas no interior a gente tem logo um batente para entrar na casa. Então, essas condições de acessibilidade que a gente precisa começar a refletir na nossa rotina.
né? Deveria ser rotina. E aí eu já deixo aqui um pedido a todo mundo que está acompanhando a nossa live. Quando vocês verem rampa de acessibilidade nas praças, não parem em frente. Quando vocês verem a vaga da pessoa com deficiência lá no estacionamento, não param naquela vaga, né? Existem todas as outras vagas e a gente tem a condição fisicamente ok para dar aquela caminhada, né? Para poder desviar das coisas que tem no caminho. Então, é uma conquista da pessoa com deficiência e precisa ser respeitada, né, Augusto? Sim, muitas vezes é a única vaga para deficiente que tem ali. Aí você ocupa ela e a pessoa não tem onde encostar o carro. Né? E aí pronto. Você poderia caminhar um pouquinho mais, ele vai ficar complicado para descer, né? Com a cadeira e tudo mais. Então, assim, você tenta facilitar um pouquinho a sua vida e acaba dificultando enormemente a vida da outra pessoa. É verdade. E aí isso gira em torno da empatia, de se colocar no lugar do outro. Mas eu gosto muito de reforçar esse debate sobre cidadania. Quando nós nos vemos enquanto cidadãos, a gente se vê em um pé de igualdade e de equidade. Que o meu direito acaba quando o seu começa. Né? Então, nós temos avanços, mas grande parte desses avanços depende também do nosso entendimento enquanto sociedade, enquanto cidadão, em respeitar as conquistas, né, da pessoa com deficiência. Então, se tem, às vezes a gente vê piso tátil, as pessoas arrancando o piso tátil, enfim, que está lá na praça, ou está lá naquela calçada, porque, enfim, incomoda de alguma forma. Né? Mas aquilo para Colocam alguém as é muito coisas em importante. cima do piso tátil. Aquele é um caminho, né? É um caminho, é a Isso. orientação do caminho para muitas pessoas, né? Então a gente A, precisa prin- sempre se colocar no lugar do outro. Pode falar, Augusto. a princípio, o piso tátil ele é para ser um caminho seguro. Quando eu encontro o piso tátil, eu sei, olha, aqui, em tese, não é para ter nada em cima, eu sei que eu vou poder caminhar aqui e não vou bater em nada. Mas nem sempre é assim. Né? Então, às vezes tem alguma coisa no meio do piso tátil. E aí ele acaba perdendo um pouco a função, ele acaba, na verdade, muitas vezes se tornando um risco, porque você, quando fica um pouco mais seguro, não presta tanto atenção, e aí o risco do acidente é maior, né? Porque começa a caminhar um pouco mais rápido, sem bater a bengala com tantas vezes, que você acha que ali não vai ter nenhum obstáculo, e aí tem um obstáculo no meio, você bate com tudo, se machuca, enfim. É, Né? é verdade. Então, Então, que possamos, a partir de hoje, né, dessa live, começar a pensar uma sociedade mais inclusiva, né? Um Jaguaribe mais inclusivo. A gente precisa começar do nosso para expandir. Então, que possamos, enquanto cidadãos jaguaribanos, pensar um Jaguaribe mais inclusivo, que possamos oportunizar que as pessoas com deficiência possam exercer de forma plena a sua cidadania, né? Como Neidinha está dizendo aqui, pequenas ações, elas viram grande, elas se transformam e facilitam a vida de quem precisa. Né? Então, a gente está se encaminhando aqui, Augusto, para o final da nossa live. Você quer fazer alguma colocação, alguma reflexão final? eu só quero mais uma vez agradecer o convite e deixar aí como mensagem para o pessoal é que, bom, a princípio e aí para todo mundo, gente, seja com a dificuldade que vocês tenham, o problema que for, assim, sempre tem um meio. Assim, não, seja o problema que for, quanto menos você foca nele e foca mais na solução do problema, mais rápido você vai conseguir superar aquilo. Essa foi uma postura que eu tive desde o início e que me ajudou bastante. Assim, beleza, eu sou cego, tenho deficiência visual, mas tem uma série de outras coisas que eu ainda posso fazer. Né? E aí, a partir desse ponto, eu consegui caminhar para frente. Quando você foca muito no problema que você tem, tá, eu sou cego, eu sou cego, eu sou cego, nesse caso, você esquece de todas as outras coisas que você tem, porque eu não sou só cego. Né? O Augusto não se resume a uma pessoa com deficiência visual. O Augusto ele é professor de biologia, ele escreve, ele tem site, enfim, faz uma série de outras coisas, e o fato de eu ser deficiente visual é só um detalhe. Então, não torne
e aí para todo mundo, né? Não tornem o problema que vocês tenham como aquilo que define vocês. Vocês são muito mais do que isso. Bom, basicamente é isso. Não devemos nos rotular, nem rotular o outro, né? A gente é muito mais do que aparenta. Inclusive Sim, nas nossas competências, capacidades e nas dificuldades que a gente descobre do que a gente é capaz, o que a gente pode fazer. Que existe um propósito muito maior, né, Augusto? com certeza. Inclusive o propósito desta live, né? A gente, quando pensou essa live, que é uma temática que eu me identifico bastante, inclusive enquanto profissional, é uma luta constante, diária, para colocar em prática, né, essa legislação, os direitos da pessoa com deficiência. E eu acho que foi muito mais que uma live, Augusto. Eu sabia que a sua presença iria ser enriquecedora, porque a gente pode compreender, porque uma coisa é a gente partir da teoria, do acadêmico, daquilo que a gente estuda, ou dessa legislação. Outra coisa é um relato de alguém que vivencia na prática, né? A falta da acessibilidade, as dificuldades de poder conviver em sociedade com as condições de precárias acessibilidades, né? Então, sou muito, muito grata pelo momento de hoje. Aprendi bastante com você. Eu acho que quem está nos assistindo aí também. Como eu disse, você tem uma legião de fãs, viu? Seus amigos estão todos aqui comentando, curtindo, compartilhando a sua live. Muito Vou obrigada a todo distribuir brinde para o mundo. pessoal depois. Não, vai dar autógrafo aqui quando sair. Então, a gente está ficando por aqui hoje. Muito obrigada, Augusto. Muito obrigada a todo mundo que nos assistiu, que está aqui comentando ainda. A gente vai ter ainda outros debates bem bacanas como este de hoje com o Augusto e que possamos levar um pouquinho do que nós aprendemos hoje aqui, né? Vocês aprendi bastante, também vou levar muita coisa daqui. E nós vamos seguindo, tentando transformar o nosso Jaguaribe em um Jaguaribe mais inclusivo, com mais oportunidades para todo mundo. Gente, muito, muito obrigada. Próxima semana, na verdade, essa semana ainda, viu? Essa semana nós vamos ter uma live extra, quinta-feira, surpresa. Vamos começar a divulgar amanhã. Teremos outra live na quinta-feira, às 19 horas.